boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa quarta aula, eu acho, da Liga, que hoje vai ser sobre o papel da nutrição e da hidratação para a prevenção de lesões esportivas. E aí, para isso, eu chamei o Rodrigo, que é R3 aqui da Média Esportiva. Ele fez Santos antes, não fez Santa Casa, mas a gente foi junto lá para Atlanta, para a gente apresentar um trabalho juntos, foi bem legal. E aí, bom, obrigado aí por estar aqui. Prazer. E aí, qualquer coisa, eu vou ficar ali passando slide. Tamo junto. Boa tarde aí, pessoal. Espero que todos estejam bem. Obrigado aí pela apresentação. Gostando de ver, o cara revolucionou a liga aqui, né? O cara sabe trabalhar, levamos um trabalhinho lá no American College, né? Congresso aí, talvez o maior aí do mundo de medicina esportiva. Foi bem bacana. Tá boa aqui a câmera, posicionamento? Vê aí. Eu acho que tá. Tá? Tá bom assim, se eu ficar aqui assim? Tá, pode ficar até aí. Beleza. Bom. Qualquer coisa. Bom, o Eiken pediu para falar um pouco para vocês aí de, basicamente, comida e bebida, hidratação e seu impacto ou não, né, nas lesões esportivas de uma forma geral. Um tema extremamente relevante, né? Na medicina esportiva a gente fala muito de comida, hidratação, sono, descanso, controle de carga de treino. É até um pouco repetitivo, mas se esses pilares não estiverem bem ajustados, nem adianta muito falar de outras coisas ou tentar fazer outras coisas, porque não vai para frente, né? O atleta não vai, o paciente não vai para frente, a gente não consegue trabalhar, né? Então, vamos falar um pouquinho. Vai ser uma aula relativamente rápida, tá? Uns 30, 40 minutinhos. Slide preto no branco mesmo, aproveitem o conteúdo, não tem nada, o design tá bem basicão mesmo, eu não tive tanto tempo, mas o conteúdo tá interessante. Vamos lá. Bom, então para introduzir, eu trouxe essa frase aqui que é o seguinte: você não pode treinar um corpo lesionado e não pode manter um corpo saudável sem nutrição e hidratação adequadas. Então assim, quando a gente pensa em performance, talvez o maior fator limitador da performance é a lesão. Por quê? Na verdade é qualquer coisa que te tire a capacidade de continuar treinando. Se você para de treinar, você descondiciona. Se você descondiciona, você piora a performance. Então, evidentemente que prevenir lesão é fundamental para você continuar treinando e manter sua performance. Certamente, se você se lesionar, você vai ter um período de descondicionamento que vai te levar a uma queda de performance. E dito isso, a gente precisa desses dois pilares, nutrição e hidratação, muito bem ajustados, também pensando na prevenção de lesão, mas também na saúde geral do atleta, do paciente. Qual que é o nosso objetivo na aula? Bom, basicamente tentar trazer alguma base de literatura mostrando como ingerir nutrientes, seja macro ou micronutrientes, e também a ingestão de líquidos, de fluidos, né, vai ter um impacto direto no seu risco de se lesionar, ou do seu paciente, do seu amigo, do seu atleta. Bom, e a gente pode começar filosofando um pouco o que é lesão, né? Esse é um conceito que é um pouco debatido e não tem muito consenso. Mas, o que é uma lesão? Quem que me responde? O que é uma lesão esportiva? Vai lá. Qualquer modificação que acontece com você, que você precisa modificar seu treino. Tipo, se você não precisa modificar, não é uma lesão. Legal. Alguns autores concordam contigo. Modificação da rotina de treino. Quem mais aí? Ninguém? Qualquer coisa que gere dor. Qualquer coisa que gere dor? Legal. Agora a gente entra no outro conceito. Qualquer dor é uma lesão? Qualquer incômodo é uma lesão? Então, depende, né? Então a gente tem vários conceitos de lesão. O conceito mais usado para os estudos a nível epidemiológico, geralmente é esse aqui, tá? Que é o conceito do Comitê Olímpico Internacional, que eles falam que é qualquer condição que resulte, obviamente, de uma participação esportiva, né? Você está lá treinando ou competindo, e que vai te levar ou a reduzir o seu nível de participação, ou vai te requerer um atendimento médico, ou você vai ter que modificar o seu treino. Então, ou você vai procurar um atendimento médico, ou vai modificar o treino, ou vai te diminuir a tua funcionalidade. Isso é uma classificação epidemiológica. Em estudos é muito usado isso, né?
sei lá, geralmente sempre que acaba as Olimpíadas, eles fazem um baita de um estudo epidemiológico sobre lesão e doença de tudo que aconteceu. Eles geralmente usam um conceito muito próximo desse aqui, a procura de atendimento no geral. Porém, a gente tem alguns conceitos que eles vão se misturar e se embaralhar, que é o conceito de dor, o conceito de lesão estrutural e de perda de função. Por exemplo, né, se eu fizer uma ressonância de coluna aqui na sala inteira, vocês vão ter aí entre 20 e 30 anos, a gente tem alguns estudos que mostram que, de acordo com a nossa faixa etária, a gente vai ter alterações do exame de imagem totalmente assintomáticas. Quanto mais velho a gente fica, mais alteração a gente tem. Então, nesse estudo eles encontraram que os pacientes entre 40 e 50 anos, praticamente metade dos pacientes sem sintoma nenhum, eles tinham alguma alteração estrutural no exame. Sei lá, uma degeneração de algum ligamento interespinhoso, um abaulamento, uma hérnia. Então, assim, a lesão estrutural, que teoricamente é você pedir um exame e ver, ela nem sempre significa dor e nem sempre significa perda de função. Portanto, nem sempre é uma lesão. E eu posso ter dor por diversas razões, né? Eu posso ter uma dor que é aguda, eu posso ter uma dor que é crônica, eu posso, sei lá, eu tenho um quadro de dor no ombro, uma tendinopatia do bíceps. Esse quadro se arrastou por muitos meses. Então, atualmente, eu nem tenho mais inflamação ativa ou degeneração, mas eu sinto dor. E aí, tô lesionado? O tecido tá lá, bonitinho, mas eu tô com dor. Então, provavelmente, eu fiz uma sensibilização central, né? Eu comecei a interpretar essa dor no meu dia a dia e de uma forma aumentada. Então, sempre que você está de frente de um paciente ou de um atleta, você tem que ver o que é dor, qual é o grau da dor, é aguda, é crônica? Tem alguma lesão de fato ali estrutural, no exame de imagem, ou você está sentindo ali no exame físico? E se tem ou não alguma perda de função, porque isso é o que de fato vai impactar a capacidade dele de treinar. Ele não está conseguindo fazer alguma coisa que ele fazia antes. Então, a lesão, evidentemente, ela vai trazer muitos impactos físicos, mentais, metabólicos. E a gente tem que levar isso em conta, a gente tem que entender o fardo da lesão. Nem sempre é tão claro pra gente, pra quem nunca teve uma lesão grave, por exemplo. Então, toda lesão vai ter um custo físico, mental, social. Se é um atleta de alta performance, profissional, é um baita de um custo financeiro, social, né? Às vezes ele vai ter que se ausentar do trabalho, paciente comum, por exemplo. Então, você vai ter um impacto físico e metabólico, essa pessoa vai se descondicionar, ela vai piorar a sensibilidade à insulina, ela vai alterar toda a secreção hormonal dela, porque ela vai estar treinando menos, ela vai alterar o sono dela, vai alterar a saúde mental dela, vai alterar, obviamente, a capacidade dela de competir, não vai conseguir, e a função que ela desempenha na sociedade, seja um atleta profissional ou um paciente que é um atleta amador. E o melhor tratamento, sem sombra de dúvida, é tentar prevenir. Então, quando a gente fala de lesão, a gente sempre tenta olhar mais para os estudos, que é o que mais tem de prevenção. Principalmente as lesões por sobrecarga. Tá? Só para vocês entenderem, a gente pode falar grosseiramente em lesões por sobrecarga e lesões traumáticas. A lesão traumática geralmente é aquele trauma de alta energia. Sei lá, você está jogando bola, você toma um carrinho na perna, no calcanhar. Então é uma lesão meio que, entre aspas, inevitável, porque a energia é muito grande, é um trauma. E a lesão por sobrecarga é aquela lesão que geralmente são microtraumas. Você vai lá, começa a doer o ombro, você é nadador, você fica lá e é uma lesão que desenvolve ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de prevenção de lesão, a gente está falando mais de prevenção de lesões por sobrecarga. São lesões que se desenvolvem ao longo do tempo, que são a grande maioria das lesões no esporte. A grande maioria são lesões por sobrecarga. Então, por que o atleta se lesiona? Aqui, pensando principalmente na lesão por sobrecarga, você tem lá uma sobrecarga mecânica, ou seja, você está gerando um estresse em alguma parte do seu corpo, onde a capacidade desse tecido se recuperar, ela foi superada. Então, eu consigo me recuperar até isso, porém o meu estresse está isso. É óbvio que em algum momento vai dar ruim, né? Em algum momento esse tecido vai gritar aí. A fadiga muscular associada ao déficit de energia, ela vai levar a um descontrole ou uma disfunção neuromuscular, ou seja, se você não tem energia o suficiente, se você está com fadiga acumulada, o seu controle neuromotor ele vai estar muito prejudicado. Você não vai conseguir contrair aquele músculo de forma veloz, coordenação motora, você vai perder tudo isso. Isso pode te levar a maior risco de lesão. Porque outras musculaturas vão tentar compensar aquela musculatura que está fadigada, está cansada, e aí vai dar ruim. E tanto a falta da hidratação como os desbalanços de eletrólitos, principalmente sódio, tá?
eles vão levar sim, ou podem levar, a lesões musculares, a lesões do tipo câimbras e até predispor alguns tipos de fraturas, como alguns estudos encontraram, tá? Então, beber água é uma coisa absolutamente simples, mas absolutamente fundamental, ou pelo menos ter o controle de hidratação. E como eu falei, a lesão traumática, ela é um pouco mais à parte, porque por vezes ela vai acontecer independentemente do que você estiver fazendo, porque ela, às vezes é um acidente, né? É claro que se você estiver menos fadigado, tua musculatura está melhor, você está com mais atenção, mais coordenação, aí você consegue até mesmo evitar às vezes uma lesão traumática, você consegue se proteger. E aí a gente tem um conceito que é a fadiga central versus a periférica, que é bem interessante a gente entender, que é o seguinte, quando a gente fala de fadiga periférica, a gente está pensando mais, obviamente, na periferia, na musculatura. E quando a gente fala de fadiga central, a gente está pensando no sistema nervoso central. Então você tem esses dois tipos de fadiga, né? A periférica, geralmente a tua musculatura está cansada, teu aparato mitocondrial está sobrecarregado, acidose, acúmulo de fibrose, isso tudo é fadiga periférica. A fadiga central é muito relacionada à dopamina, serotonina, envolve humor, sabe quando você fica com aquela sensação que a tua atenção está baixa, tua coordenação está ruim, teu equilíbrio está ruim, isso é mais que a gente fala que seria uma fadiga central. A gente pode atuar nesses dois componentes. O atleta exausto, ele não vai só perder a função muscular dele. Ele vai perder precisão, ele vai perder controle, ele vai perder tempo de reação, que está mais envolvido também com a fadiga central. Por exemplo, pensa num atleta que está jogando futebol. Ele está lá no final da partida, sei lá, 85 minutos, segundo tempo, finalzinho. Ele até pode estar com uma força muscular, ou seja, a nível muscular ele não está tão fadigado. Mas a nível central, esse cara está cansado mentalmente. Então ele começa a errar posicionamento, ele erra o tempo de reação, então às vezes ele não tem aquele reflexo tão bom para desviar de um golpe, ele pode se lesionar, com certeza, ele vai ter risco aumentado de se lesionar. E é evidentemente que se o paciente ou o atleta não está atingindo metas de macro e micronutriente, as funções dele de desempenhar vão estar muito comprometidas, tá? Então, a base para prevenir quando a gente fala de nutrição, isso pensando em macronutriente, é a energia disponível, que a gente já vai entender. Quando nós temos uma baixa energia disponível, certamente você vai ter uma função muscular pior, uma regeneração óssea pior, regeneração de tendão, de ligamento, tudo vai estar pior, porque você precisa de matéria-prima para poder construir ou reparar qualquer tecido, tá? Se você não tem matéria-prima, até mesmo o sistema imunológico, você vai começar a ficar doente, vai perder treino. Doença está próximo da lesão, em termos conceituais, né? Então, a disponibilidade energética, que é um conceito que eu espero que você já tenha ouvido falar, né? Um dos mais importantes da medicina esportiva, que é basicamente o quanto você come, né, pela comida, menos o quanto você gasta com exercício, dividido por massa livre de gordura. Ou seja, tudo que não é gordura no seu corpo, a gente considera nesse cálculo. Quanto maior esse cálculo, quer dizer que mais energia está sobrando para você usar para todas as suas funções endócrinas, neurológicas, reparações do teu organismo. Se isso aqui está baixo, é um problema grande, é um problema muito grande, tá? Para quanto, né? A gente tem valores aí para mulheres que de 30 para menos já começa a ficar bem complicado, e os homens a gente não tem tanto esse valor na literatura, mas alguns autores sugerem 25. Então a gente tem que prestar atenção. Isso é um cálculo simples, fácil de fazer, que pode trazer muita informação para a gente. Evidentemente que as mulheres, muito mais comumente, elas estão em baixa disponibilidade energética do que os homens. Isso é bem mais comum nas mulheres. E a baixa disponibilidade energética, né, acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas ela faz parte de uma síndrome, que chama REDS, né, que é a síndrome da baixa disponibilidade energética relacionada ao exercício. Olha alguns cenários, né? A gente tem 3 cenários aqui. Isso aqui é basicamente o quanto o indivíduo está comendo, e aqui seria o mínimo que ele precisa para fazer as funções vitais, de manutenção dele. Aqui, a gente tem uma pessoa que está comendo legal, tá? E ela tem um gasto do treinamento, ok, né? O gasto que ela tem com o treinamento, ele é suprido pelo que ela está comendo. Então, perfeito. Ela tem energia suficiente para fazer tudo que ela precisa no organismo dela. Aqui, a gente tem uma pessoa que ela nem tem uma carga de treino tão, um volume, né, uma intensidade tão grande, mas ela está comendo pouco.
Então o balanço dela é negativo, tá? E aqui a gente tem uma outra pessoa que até está comendo legal, mas ela tem uma carga de treino tão grande que ela também está com balanço negativo. Então, assim, esses dois extremos, eles vão trazer grandes problemas aí para a saúde do atleta, do paciente, e evidentemente que ele vai estar no risco de se lesionar, maior. E aí, essa é uma figura do último artigo que saiu da atualização de REDS, que é basicamente como a síndrome da baixa disponibilidade vai ou pode impactar várias capacidades físicas que você tem. Então, recuperação muscular, força, velocidade, coordenação, recovery mental. Então, tudo isso pode ser comprometido se você simplesmente não está comendo o mínimo, principalmente carboidrato, tá? Principalmente carboidrato. Então, alguns dados, né? A gente tem uma prevalência de baixa disponibilidade que vai variar de 20% até 80% para mulheres e de 15% até 70% em homem. Vai depender da modalidade, né, de várias variáveis. Então, essa baixa disponibilidade vai gerar toda uma desregulação endócrino-metabólica do teu corpo, vai piorar a tua capacidade de formar osso, de reparar osso. Então, fraturas por estresse é uma alteração bem comum que a gente encontra. E vai aumentar o risco de fratura, as fraturas por estresse principalmente. Em bailarinas, eles viram que quando elas comem menos que 30 quilocalorias por quilo de massa livre de peso, livre de gordura por dia, elas tiveram 4 vezes mais risco de fratura. Tá? Então é bastante coisa. É bastante coisa. Então a baixa energia disponível também vai prejudicar a sua imunidade. Então, principalmente infecção de via aérea superior, né? Você vai estar correndo o risco de mais incidência. Gastrointestinal, vulvovaginal nas mulheres, isso é bem documentado também. Então, os macronutrientes, né? A base de tudo, que é o que vai dar energia, quilocaloria pra gente. Proteína, carboidrato e gordura. Tá? Só para vocês saberem, 1 grama de proteína tem aproximadamente a mesma coisa que 1 grama de carboidrato, que é mais ou menos 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem aproximadamente 9 quilocalorias. Tá? A proteína, quando você come pouco, todos os tecidos que dependem muito de colágeno e de matriz muscular, eles vão ser muito prejudicados. Então, assim, a matéria-prima para você fazer tecido muscular, ligamento, tendão, colágeno, condrócito, é proteína. Então, certamente você vai prejudicar muito seu metabolismo muscular e articular. O carboidrato, ele vai te levar a uma fadiga precoce e diversas alterações hormonais. Por exemplo, aumento de cortisol. Tá? Todo mundo morre de medo aí de carboidrato, mas ele é absolutamente fundamental, tá? Para você se recuperar e para você prevenir todo o espectro de baixa disponibilidade. Ele é nosso principal substrato energético, principalmente quando você coloca intensidade. Quanto mais intensidade, mais percentual de carboidrato você usa. Nosso corpo gosta de usar carboidrato porque ele é muito eficiente. Tá? A gente precisa de uma molécula, ela vai gerar mais, proporcionalmente, por oxigênio queimado, vai gerar mais energia que a gordura, por exemplo. Mesmo que a gordura, em termos absolutos, ela gera mais, mas ela demora mais também. Então o nosso corpo ele tem preferência por carbo, principalmente quando a intensidade é mais alta. E a gordura, quando você come muito pouco, você vai estar prejudicando todo o teu aparato celular, né? Então lembra a bicamada fosfolipídica, então todas as nossas células têm revestimento de gordura. Então você prejudica a função celular, a síntese de todos os hormônios esteroidais e inflamação. Né? Então comer pouca gordura também é um problema. Geralmente não é nosso foco, o foco é proteína e carbo, mas a gente precisa de pelo menos uns 20% ali do total da tua dieta precisa ser de gordura. E não só o quanto ou o que você tem que comer, mas quando, tá? Esse é um conceito que de uns 10 anos pra cá ele ganhou bastante importância, que é o timing de quando você come. Ele é muito importante também. Então, quando você come, importa tanto quanto o quanto você come. Principalmente na janela do pós-treino, né? Então a gente tem lá o marombeiro lá que um minuto que acabou o treino ele já tá lá com a shakeira de whey, né? Isso não é totalmente infundado, né? Não precisa ser exatamente após, mas a gente sabe que depois que você treina, você vai ter uma série de alterações, principalmente para absorver energia. Então você vai estar lá, o teu músculo, ele vai estar liberando um monte de receptor GLUT4 lá para a membrana, GLUT3 e GLUT4. Que isso é basicamente uma ponte, um passaporte para a energia entrar. Tanto carboidrato, quanto também aminoácido, para poder fazer síntese muscular. Então é uma janela, se a gente for pensar o quanto eu como no dia,
a gente precisa concentrar proteína e gordura pré e principalmente pós-treino, tá? Precisa ter uma concentração maior. Então, carboidrato e proteína pós-treino está sim associado a menor risco de lesão por sobrecarga, tá? E a proteína, a gente tem alguns estudos que sugerem que se a gente fracionar, em geral, 4 ingestas ao longo do dia, isso é melhor. Isso é melhor para fazer função muscular, porque você vai estar lá liberando aminoácido praticamente o dia inteiro na corrente sanguínea, tá? Então, olha só. A gente tem essa janela metabólica, como eu expliquei, a gente está mais ávido por nutriente depois do exercício. O quanto seria, por exemplo, uma margem boa de proteína? Uns 20 a 30 gramas vai estar suficiente para a maioria das pessoas, com peso aí de 70 quilos, mais aproximadamente meio a 1 grama por quilo de carboidrato. Então, se eu peso aí 70 quilos, seriam uns 35 a 70 gramas de carbo. Uma banana aí tem uns 20 gramas. Então, seria aí, umas 2 a 3 bananas com 30 gramas de whey. Um belo pós-treino aí, por exemplo. Mas é claro que isso depende, né? Depende de como eu estava nutrido antes do treino, e aí do volume, da intensidade do meu treino. Isso pode aumentar, ó, evidentemente. Então, para que eu quero fazer isso? Para repor o glicogênio muscular, que é o meu principal substrato para fazer exercício intenso. Para estimular a síntese de colágeno e de proteína muscular, todos queremos, certo? Preservar o tecido muscular ou desenvolvimento muscular. Reduzir inflamação e danos celulares, então o exercício ele vai liberar uma série de espécies ativas de oxigênio, uma baderna lá de citocina, e que se a gente não comer, a gente vai ter uma inflamação além do que seria esperado. A inflamação ela é importante para a gente mudar o aparato celular, para a gente ter performance, mas quando ela é excessiva, ela é um problema. Prevenir lesões, tá? Então é fundamental a gente ter esse aporte aqui no período pós-treino. O quanto pós-treino? Por exemplo, a avidez por aminoácido, a gente vê em estudos que ela se estende até 24 horas, até 48 horas pós-treino, então é uma janela longa. Mas idealmente até 1 hora pós-treino você vai estar num ponto muito bom para fazer essa ingesta. Por exemplo, né? Então, ó lá, aqui é teu estoque de glicogênio. Vamos supor que você treinou, você estava com o estoque completo, né? Mais ou menos meio quilo no músculo e 100 gramas no fígado, é o que a gente guarda de glicogênio mais ou menos. Treinou, alta intensidade, caiu, né? Vamos supor que você levou para metade do teu estoque de glicogênio. Então, esse período aqui, ele é muito crítico, porque essa reposição, ela vai te ajudar a se recuperar, tá? E você tem muita absorção de glicose nesse período aqui. Então, comer nesse período é muito importante. Esse estudo é extremamente interessante que eu encontrei. Ele basicamente avaliou, tá? Vamos supor que eu peguei essa sala e dividi em 2, tá? Dividi em 2. Então, esse é o grupo 1 e esse é o grupo 2. Os dois grupos vão fazer o mesmo protocolo de treino, que é basicamente um protocolo até exaustão de números de série, como se fosse um HIIT, se não me engano eles fizeram na bike ergométrica, que você vai fazer o número de séries que você conseguir, até falhar. Aí beleza, esse grupo aqui, ele vai comer o carboidrato 3 horas depois do treino. Esse grupo aqui vai comer imediatamente após, tá? Mas vocês vão comer a mesma coisa. Tipo, esse grupo vai comer exatamente a mesma quantidade diária total de carboidrato que esse grupo aqui, tá? Só que um dos grupos vai comer mais rápido depois do treino. O outro só vai atrasar a ingestão. E o que eles encontraram, olha só. Esse é o grupo que comeu imediatamente depois do treino e esse é o grupo que atrasou, tá? Então a gente teve uma diferença bastante significativa, né? Então isso aqui é o número de séries do protocolo 24 horas depois. Então você vai lá, fez o protocolo. 24 horas depois você vai fazer o mesmo protocolo. Então o pessoal que comeu o carboidrato imediatamente após, eles fizeram aproximadamente 30% mais séries do que o grupo que atrasou a ingesta do carboidrato. E a percepção de esforço, ou seja, o quanto que eu estou me sentindo cansado, também foi estatisticamente menor para quem comeu logo depois. É claro que no final é igual para os dois, porque é um teste até exaustão, então está todo mundo cansado no máximo. Mas ao longo do teste, o grupo que comeu logo depois, ele se sentiu menos cansado. Então tá aí, um estudo bem interessante sobre timing de nutriente, para vocês refletirem um pouco. E o carboidrato antes do treino também é importante, tá? Então, a gente demora uma média de 4 a 6 horas para estocar glicogênio. Então, pensa que eu vou treinar daqui, sei lá, eu vou treinar
6 horas da tarde, então esse momento, a partir desse momento, meio-dia, eu já preciso aumentar a fonte de carboidrato para estar com glicogênio bom para treinar às 6. E aí 1 hora e meia antes, eu posso mandar uma fonte de energia mais rápida, sei lá, um pão com doce de leite, por exemplo. Então, com isso eu vou evitar a depressão de glicogênio, que vai reduzir tanto a fadiga central quanto periférica. Vai te ajudar a manter o controle motor, o foco e a propriocepção, o equilíbrio, enfim, todos os atributos físicos aí que você imaginar. E a proteína é importante o quê? Bater uma meta ao longo do dia, que geralmente essa meta é de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso. Mas, além de bater essa meta, é interessante você tentar fracionar. Então vamos supor, um indivíduo que pesa 60 quilos, ele teria que comer mais ou menos 120 gramas de proteína no dia. Tá? Então é mais interessante pegar essas 120 gramas e dividir em 4 refeições, 30, 30, 30, 30, do que ele comer, por exemplo, 2 refeições com 60 gramas cada. Isso está sendo meio colocado em pauta em estudos recentes, falando, não, mas ó, a gente testou um grupo aqui que dividiu só em 2 refeições e a síntese proteica muscular foi semelhante. Então, assim, não é uma verdade absoluta, mas o que a gente sabe até hoje é que é mais interessante, parece que é mais interessante dividir, tá? Então seria aí 20 a 30 gramas de proteína a cada 3, 4 horas, é uma média. É superior a uma carga muito grande numa única refeição. Isso vai te dar um ambiente mais anabólico por mais tempo. Você vai preservar mais teu tecido muscular. Você vai regenerar mais e ter menos degradação de tecido muscular. E também os micronutrientes, né? Então macro e o que são os micros? Vitaminas, minerais e fitoquímicos. Tá? Por que eu estou falando fitoquímico? Porque não é só tomar um centro, né? Tomar uma vitamina, um mineral industrial não é a mesma coisa que comer um alimento. Porque os alimentos, principalmente os vegetais, eles vão ter propriedades únicas que você não vai ter numa medicação. Por exemplo, o fitoquímico, que é basicamente o pigmento da fruta, da verdura, do legume. Isso aí você não tem como obter sem ser comendo mesmo. Então a gente sempre vai estimular food first approach, ou seja, priorizar a comida sempre, tá? Não estou conseguindo bater minha demanda de ferro, estou com uma deficiência de ferro, aí eu vou suplementar, mas eu vou tentar comer primeiro. Mas então, os principais micronutrientes, tem uma porção, mas eu vou citar só os principais. Vitamina D, então fundamental, principalmente pensando em prevenir fratura por estresse e função imunológica. Cálcio também, prevenção de fratura por estresse, mas está também relacionado com a contração muscular, tá? Ferro, fadiga e risco indireto de lesão, então principalmente esportes de endurance, né, de longa duração, é bem comum ter baixo estoque de ferro, principalmente em mulheres. E baixo estoque de ferro vai piorar, diminuir o VO2 máximo, vai diminuir a capacidade cardiopulmonar. Magnésio, zinco, colágeno vão estar bem relacionados aí com regeneração tecidual. Tem alguns estudos bem interessantes recentes com magnésio, implicando que ele pode mudar muita coisa no sono, na capacidade de contração muscular, na capacidade de relaxamento muscular. Então é um micronutriente interessante que tem saído alguns estudos aí. E lembrar sempre food first, né? Não adianta querer ficar suplementando 1000 vitaminas e minerais e você não comer fruta, verdura e legume. Hidratação, né? O que a gente pode falar um pouquinho de hidratação? Bom, a gente sabe que a partir de 2%, comecei a treinar. Se eu perder mais que 2% do meu peso corporal, isso é um valor crítico, tá? Porque a gente vê que a partir de 2%, eu já tenho mais risco de não conseguir me recuperar, mais risco de lesão, mais risco de lesão heat stress, né? Que é lesão térmica, tá? Então você vai diminuir potencialmente sua força, sua coordenação e a sua capacidade de regular a temperatura. A gente fala de temperatura como se fosse uma coisa simples, mas não é, tá? Faz toda a diferença se você tem um bom controle de temperatura. Lembra lá da bioquímica, você tem lá a temperatura ideal para reação enzimática, então, se ela está abaixo ou acima da temperatura ideal, você vai ter déficit de performance. E se você está desidratado, você não vai conseguir regular a sua temperatura corporal. Então, menos água é mais fadiga, mais rigidez muscular e mais erros motores. Então isso a gente tem razoavelmente bem documentado. E não só água, mas o eletrólito, né? Porque o eletrólito ele vai mexer com toda a excitabilidade da fibra muscular, se ela vai contrair ou relaxar. Então se eu tenho alguma disfunção de eletrólito, isso pode ser um problema grande também. Tá? Não é só o nível de hidratação, mas eu também preciso ter um equilíbrio de eletrólito.
Aí a gente vai estar falando muito mais em esporte de endurance, né? Que é a galera que vai ficar 1, 2, 3, 4 horas treinando ou fazendo um evento. E principalmente em condições mais quentes e mais úmidas. Aí tem que tomar muito cuidado com o eletrólito, principalmente sódio. Então a desidratação, ela vai aumentar a temperatura corporal e vai aumentar a fadiga central. Lembra lá da fadiga central? Então, você fica meio tonto, você fica meio zonzo, você fica meio obnubilado. Essa é a sensação da fadiga central. Então, efeitos da desidratação vai aumentar potencialmente seu risco de lesão, principalmente musculares, tá? E alguns estudos sugerem ligamentares também. Vai diminuir sua capacidade de controle de temperatura e pode te levar a uma condição que chama heat injury, que é basicamente tipo uma hipertermia induzida por exercício, que pode ser bem grave. Hiponatremia, né, como eu falei, o distúrbio de sódio também tem que tomar cuidado, tá? Então precisa ingerir sódio na medida, principalmente se o evento for longo. A gente viu um estudo que jogador de futebol que estava desidratado, eles lesionaram 2 vezes mais no final do jogo, tá? Então não é de se desprezar. Estratégias. Bom, pré-treino, 2 horas antes, 5 a 10 ml por quilo, um volume minimamente ok, pra vocês pensarem aí. Durante o treino, isso é uma média, óbvio, quanto mais quente, mais úmido e mais volume ou intensidade você tiver no seu treino, ou mais suador você for, que a gente tem pessoas que suam mais, suam menos, você vai ter que adaptar isso. Mas uma média boa é uns 600 ml por hora de treino. 600 ml, uma média. E acabou o treino, o ideal é a gente ter um controle, uma pesagem simples, pesa antes, sem roupa, pesa depois, tá? Sem roupa também, e ver mais ou menos quanto que deu a diferença. E aí tenta repor 150%, então a gente tenta repor um pouquinho a mais do que você perdeu. Como você pode observar ou monitorar o seu nível de hidratação? Bom, a forma mais documentada nos estudos é a coloração da urina. Então você tem lá uma fitinha, né, que vai do mais concentrado ao mais diluído, e você bate o olho. O ideal seria até você urinar num potinho, né, porque às vezes a gente urina no vaso, e aí já diluiu com a água ali. Então às vezes você acha que está, não está muito concentrado, mas quando você coloca num potinho você vê que, opa, né, tá mais concentrado. Coloração da urina, o peso pré e pós, é super fácil de fazer isso também, dá para fazer quase todos os treinos, é fácil. Sensação de sede, obviamente. E um parâmetro legal é o tempo que você acabou o treino, você vai se reidratar, o quanto tempo você demora para urinar, para ter uma micção. Se você demora muito, mais que 1, 2 horas, isso pode ser um mau sinal de desidratação, porque o teu corpo está tentando reter tudo que ele absorveu ali. Então, você estava razoavelmente desidratado, provavelmente. Bom, e aí, só para a gente concluir, é bem evidente que nutrição e hidratação, elas não só vão prevenir lesão, porém, elas vão construir o paciente, o atleta que vai conseguir evoluir e se adaptar nos treinos. Isso é absolutamente inquestionável. É importante vocês sempre pensarem no conceito da disponibilidade energética, né, que é simples, é um cálculo de equilíbrio. Estou comendo o suficiente, estou gastando mais, tem que comer mais. Tá? Avaliar o status de hidratação também é relativamente simples e pode ter um impacto muito grande, principalmente atleta do Endurance. E o controle de carga ele tem que vir acompanhado de nutrição e hidratação adequadas, porque senão você vai estar errando no pilar. E se você tem um dos pilares ali que está meio bambo, você vai cair, cedo ou tarde. Então a gente tem que sempre integrar a nutrição e a hidratação com todos os métodos ou a todo o conceito de recuperação, tá? Porque a gente sabe que pode sim ter um impacto de prevenção, não só de lesão, como de doenças. E era isso que eu tinha para falar, pessoal. Era uma aulinha mais condensada mesmo, um pouquinho mais rápida, trazendo alguns conceitos mais fundamentais aí que eu achei aí para vocês terem em mente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, ou quiser me chamar aí também nas redes. Temos uma dúvida ali? Uma pessoa que está num protocolo de emagrecimento, bem acompanhado e tal, está fazendo déficit calórico, por exemplo, como que fica a disponibilidade energética? Uma pessoa que
Então, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, a gente tem a baixa disponibilidade energética, certo? Que é basicamente quando eu tenho um desequilíbrio entre o que eu gasto e o que eu estou ingerindo. Qualquer um que está em déficit calórico, por exemplo, preciso perder gordura, eu preciso estar em déficit calórico, certo? Primeira lei da termodinâmica, se eu não tiver em déficit calórico, eu não consigo eliminar gordura. Se eu estou em déficit calórico, necessariamente eu estou numa baixa disponibilidade energética. Sim, é verdade. Porém, o que os artigos trazem é uma baixa disponibilidade energética adaptativa, que eles chamam, e uma baixa disponibilidade energética problemática, que eles chamam. Então, o que é isso, por exemplo? Caso 1, eu gasto 2.500 calorias em média e eu quero perder, 3 kg de gordura. Aí eu vou começar a comer 2.000 calorias, eu vou ter um déficit ali de 500 quilocalorias, que é um déficit ok, não é um déficit muito acentuado, é um déficit adequado para eu perder, 3 kg de gordura em 8 semanas. Então, se eu periodizo para fazer isso de uma forma não tão acentuada no déficit, de forma planejada e de forma mais sustentada, eu consigo estar numa baixa disponibilidade que a gente chamaria de de adaptativa, no sentido de não estar me trazendo risco de doença ou lesão. Porém, se a magnitude desse déficit calórico é muito grande, ou se a carga de treino está muito alta, aí você vai para uma baixa disponibilidade energética problemática, disfuncional, que aí já vai te colocar no risco de desenvolver a síndrome que é o REDS. Tá? Então, tem que sempre pensar nesses dois conceitos de baixa disponibilidade. Então, é verdade, todo mundo que está em déficit calórico está em baixa disponibilidade, mas nem todo mundo que está em baixa disponibilidade está fazendo um REDS, por exemplo. Pode ser uma baixa disponibilidade controlada e sustentada. Mais uma dúvida? O consumo de carboidrato ou proteína imediatamente após o treino não pode causar uma indigestão devido ao baixo fluxo sanguíneo no sistema digestório? Sim. Então, isso é uma questão, né? A gente sempre tenta adequar a tolerância gastrointestinal, né? Também não adianta nada a gente ter o protocolo ideal, mas a pessoa não consegue seguir por causa de motivos gastrointestinais. Então, sim, é um problema muitas vezes, principalmente quando você faz um treino muito intenso, é até um pouco natural que você fique meio nauseado. Você faz acidose e tal, você fica meio embrulhado. Então, assim, talvez naquele momento, comer uma coisa sólida não vai descer. A grande estratégia é refeição líquida, né? Acabei o treino, vou mandar uma malto com um whey protein. Vou, fazer um shake de leite com whey e aveia. Costuma ser mais bem tolerado, né? A gente tentar fazer uma coisa mais líquida ou pastosa. Mas se nem assim, cair, né? Se ainda assim ficar desconfortável, aí tudo bem, né? Não vai ser absolutamente diferente ou prejudicial se você não comer 15 minutos depois, você pode esperar 45 minutos, vai. Tentar achar um denominador ali que não fique tão ruim pra você, mas que também não seja 3 horas depois do treino. Entendeu? Tentar achar um meio termo aí. E tentar testar a refeição líquida, pastosa. Mais alguém? Beleza então, pessoal. Valeu aí, valeu aí. Beleza, obrigado aí pela aula. Valeu.